pedir ao nosso irmão presbítero Rodrigo. Como os irmãos sabem, o pastor ainda está de férias, então se preparando aí para dar continuidade durante esse ano nos estudos e outras atividades aqui da igreja. Nosso irmão presbítero Rodrigo vai trazer a palavra de Deus hoje. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 2, versículos de 1 a 7. Lucas 2, os versos de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, como nós já temos visto aqui no livro de Lucas, nós estamos acompanhando, até esse momento, nós acompanhamos tudo o que antecedeu o nascimento de Cristo. E aqui nós começamos a ver o ponto principal de todo o Evangelho, o ápice da revelação de Deus ao homem, o ponto focal de toda a Escritura, o nascimento e a vida de Cristo. Todo o ensino da Escritura é importante, todo o ensino da Escritura é vital para a nossa vida, e todo ele aponta para esse momento. A tradição, a lei, os profetas, os rituais, tudo apontava para esse momento. E após isso, o estabelecimento da igreja, o estabelecimento do Evangelho difundido a todos os povos, a partir daqui. Se esse momento não existisse, a nossa fé seria vã. Não teríamos esperança, apesar de termos todo um histórico, toda uma tradição, algo muito bonito. Se não houvesse o nascimento de Cristo, e do jeito que foi, e isso nós vamos ver ao longo da exposição, tudo preparado de acordo com a mão e a presciência de Deus ao longo de todos os séculos, para que tudo acontecesse da forma como aconteceu e como está sendo descrito aqui. E aqui nós começamos vendo basicamente a história de um nascimento. Temos muitas crianças novas, recém-nascidos em nossa igreja, e aqui nós vamos ver o nascimento do Filho encarnado de Deus, o início da sua humilhação, o início do seu rebaixamento, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele se torna semelhante a uma criatura. E nós vamos falar sobre isso ao longo do texto. O nascimento de uma criança, ela é sempre um evento extraordinário. Parem para pensar como que o ser humano é cego e bruto ao contemplar a concepção de uma criança, a sua formação no ventre da mãe, todo o seu desenvolvimento até o seu nascimento. Muitos dizem que é um milagre da vida. E esse evento maravilhoso, ele traz à existência uma alma que jamais vai morrer. Por si só, isso já é algo extraordinário, que acontece todos os dias. Mas jamais houve um nascimento tão maravilhoso e extraordinário como o nascimento de Cristo. Em si mesmo, ele foi
um milagre. Foi Deus manifestado na carne, como nós vemos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Cristo não era um espírito, Cristo não era um avatar, Cristo não era uma entidade. Ele se manifestou em carne, nasceu de mulher, a nossa semelhança em todas as coisas, menos com relação ao pecado. E muitas bênçãos Cristo trouxe ao mundo. Principalmente, Ele abre a porta para todos os povos, a porta que leva à vida eterna. Ele possibilita a salvação em toda raça, povo, tribo, língua e nação. Quando nós vemos, ao lermos esses versículos que narram o nascimento de Cristo, nós vamos ver primeiro em que época Cristo nasceu. E aí uma vez eu já falei numa das pregações, não sei se todos os irmãos já ouviram, foram mais de 300 profecias acerca da vida, do nascimento, concepção, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Foram mais de 300 profecias a respeito disso. Todas se cumpriram perfeitamente. A possibilidade disso acontecer é de uma em um número que começa com 1 e tem mais de 21 zeros, que eu não sei nem dizer um número desse tamanho. Tá? Ou seja, aos homens impossível. Tá? Somente Deus, na sua presciência, na sua majestade, Ele consegue cumprir exatamente aquilo que Ele falou. E aqui nós vemos isso na época em que Jesus nasce. Não é? Foi César Augusto, como diz o texto. Ele foi o primeiro governante romano e publicou um decreto, como diz o texto, convocando toda a população do império a recensear-se. Aqui nós já vemos, nesse simples fato, sobressaindo a sabedoria de Deus, o cetro do poder praticamente já estava afastado de Judá. Gênesis 49:10. Gênesis 49:10. A palavra do Senhor diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Poderia parecer que sob o domínio romano a palavra de Deus haveria falhado, mas não. Os judeus, eles estavam sob o domínio de um povo estrangeiro, um povo poderoso, e que estava começando a reinar sobre eles. Era o primeiro imperador. Eles já não tinham um governo próprio, eles já não eram independentes, eles já não podiam tomar as suas decisões como nação. Plenitude do tempo chegou para que o Messias aparecesse. César Augusto, ele convoca o recenseamento e subitamente Cristo nasce. E é interessante que vejam como Deus é sábio, e muitas vezes nós não percebemos esse aspecto pela simples leitura do texto. A sabedoria de Deus, ela mostra, e nós vemos que essa época era a mais propícia para a introdução do Evangelho no mundo. Todo o mundo civilizado daquela época estava sendo governado por um mesmo rei. O Império Romano, ele abraçou várias nações. Praticamente todo mundo civilizado estava debaixo do domínio do Império Romano. Nada iria impedir que um pregador fosse de cidade em cidade e país em país. Todo o mesmo governo. É como se fosse a Europa hoje, né? Hoje, você sendo cidadão de algum país da União Europeia, você pode transitar por todos os países sem problema nenhum. Era o que acontecia no Império Romano. Ao ser cidadão daquele império, você tinha livre trânsito para toda e qualquer parte do império. Você conseguiria
livremente andar. E aqui nós vamos ver também que os príncipes e os sacerdotes do mundo gentio, eles foram pesados na balança e foram achados em falta, como diz o texto lá em Daniel. Não vamos ler agora. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, própria Grécia, Roma, todos eles já tinham visto e experimentado que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1. Lá no versículo 21 fala assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Todos esses povos, eles estavam alijados de Deus, eles estavam afastados da família da fé, e pela sua própria sabedoria eles não chegaram a conhecer o verdadeiro Deus. Nem mesmo os grandes generais, os profetas falsos desses povos, os historiadores, filósofos, todos os reinos desse mundo, eles estavam perdidos e mergulhados numa profunda idolatria, que é natural do nosso coração. Se nós não fôssemos alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho da graça de Deus, se Cristo não transformasse o nosso coração, também estaríamos. E esse era, em todo esse aspecto de perdição, de idolatria, de afastamento de Deus, esse era o momento certo de Deus intervir desde os céus e enviar um Salvador eficaz. E era o tempo certo, exato, para Cristo nascer. Romanos, capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Toda a obra de Deus, ela é feita no tempo correto. E nisso nós podemos ter um grande conforto e um refrigério para a nossa alma, ao compreender que o tempo exato de as coisas acontecerem na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos, na vida de toda a humanidade, está firme nas mãos de Deus. Como diz lá o Salmo, capítulo 31. Salmo capítulo 31, verso 15. A palavra do Senhor diz que nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Ele sabe a melhor ocasião para enviar socorro à sua igreja, quando somos perseguidos, quando passamos por dificuldade. Por quê? Porque o nosso coração, ele teme, o nosso coração é ansioso. Não devemos olhar o que acontece à nossa volta, não devemos estar preocupados com as vicissitudes da vida, as limitações que a nossa vida nos traz, os problemas que vêm sobre nós, os problemas que vêm sobre a igreja. Dá a parecer que quando nós agimos assim, nós queremos mostrar para Deus que nós sabemos melhor do que o Rei dos Reis qual é a melhor época para resolver os nossos problemas, qual é a melhor época para termos alívio de determinada situação, qual é a melhor época para ficarmos curados de uma doença ou nem passarmos por esses problemas. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos desconsiderando que o Senhor é o Deus que controla o tempo e os acontecimentos. Lutero dizia frequentemente a um amigo que era muito ansioso, ele falava assim: Felipe, deixa de tentar governar o mundo. Muitas vezes nós queremos assumir o lugar de Deus no controle dos nossos filhos, no controle da nossa família, no controle da igreja, não admitindo que essas coisas estão na mão do Senhor. Vamos ver também nesse texto o local
onde Jesus nasceu. É descrito aqui na Escritura. E não foi em Nazaré, na cidade de sua mãe, onde eles moravam. Miqueias, vamos abrir Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ele predisse nesse texto que o evento, o nascimento de Cristo, seria em Belém. Ele fala assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E assim foi. Jesus nasce em Belém. Mais uma vez, a suprema providência de Deus, ela se manifesta nesse fato tão simples, aparentemente tão corriqueiro. Se fosse possível olhar as estatísticas da época, quantas crianças não nasceram nesse período do recenseamento em Belém? Cristo não foi o único que nasceu, era um fato corriqueiro. As famílias tinham muitos filhos, provavelmente haviam outras mulheres grávidas perto da hora do parto, E aqui mais uma vez mostra que ele governa todas as coisas no céu e na terra, e ele inclina o coração dos reis e dos poderosos para onde ele quer. Mais um fato que nós passamos batidos quando lemos superficialmente o texto. Ele determinou a época em que o imperador romano, em que César Augusto proclamaria e convocaria todo o povo do seu império para o censo. Ele dirige todas as coisas, de tal forma que Maria foi obrigada a estar em Belém, quando aconteceu, como diz o texto, de se completarem os dias. É interessante que aqui nós vemos um imperador pagão, um homem ímpio, arrogante, e também o próprio subalterno Quirino. Eram homens que não faziam a menor ideia de que eles estavam sendo instrumentos na mão de Deus, do Deus de Israel, de um povo pequeno que estava subjugado ao seu poderio militar, e eles estavam simplesmente fazendo que se cumprissem à risca os eternos propósitos do Rei dos Reis, daquele que é o soberano sobre todos os poderosos. Eles nem poderiam imaginar, porque se eles imaginassem, eles não fariam, que eles estavam ajudando a lançar as bases de um reino diante do qual todos os impérios desse mundo vão cair, e que a idolatria romana seria anulada e destruída. As palavras de Isaías referentes a uma situação similar, elas devem ser lembradas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Mesmo os reis, não conhecendo a Deus, mesmo os poderosos que nos afligem, seja no trabalho, seja no lar, em qualquer lugar, na escola, esses homens fazem e cumprem exatamente o decreto de Deus para o bem da sua igreja, para o bem dos seus filhos, e são, como muitos já foram, varas na mão de Deus para colocar o seu povo de volta no caminho correto. Nosso coração, ele deve se sentir confortado e sempre se lembrar que o governo providencial que Cristo exerce no mundo. Um verdadeiro crente não deve se sentir, como muitas vezes nós ficamos, inquietos, assustados por causa da má conduta dos poderosos nesse mundo, sejam eles quem forem. Muitas vezes nós olhamos para os nossos juízes, olhamos para as nossas autoridades, olhamos para os nossos governantes e pensamos assim: está tudo errado. Muitas vezes nós olhamos para os nossos superiores no trabalho e pensamos assim: está tudo errado. Onde esse mundo vai parar? Olhamos para a nossa cidade e vemos um caos, tudo perdido. Não vemos o menor controle, não vemos a menor direção, mas devemos olhar com os olhos da fé e contemplar uma mão poderosa
que supervisiona e dirige tudo o que esses homens fazem, fazendo tudo isso convergir para o louvor e para a glória de Deus no seu devido tempo. Nós devemos olhar para esses homens, a exemplo de César Augusto, Quirino, Dario, Ciro, Senaqueribe e os da nossa época também, como uma criatura que, a despeito de todo o seu poder, nada pode fazer, a não ser que Deus permita e ordene, e que Ele vai cooperar com o cumprimento da vontade do Senhor. Vimos isso no texto de Jó. Satanás, muito maior em poder, muito maior em força do que qualquer homem já foi, ele se submete exatamente aos limites da ação de Deus. Deus determina exatamente o que vai ser feito, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Assim é com os homens. Quando os poderosos desse mundo se levantarem altivamente contra o Senhor, de forma ativa, combatendo a igreja, perseguindo os crentes, tentando destruir a igreja, nós devemos nos confortar com as palavras de Salomão, que estão lá em Eclesiastes 5:8. O que está alto, numa posição alta, tem acima de si outro mais alto. Por mais poder que um homem possa ter, ele tem sobre ele o Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores, o Criador de todas as coisas, dirigindo tudo o que acontece para o bem da sua igreja e para o bem dos seus filhos. E por fim, nós vamos ver a circunstância em que Jesus nasceu. E isso é um ensino muito importante para nós, dado o evangelho da prosperidade em que nós estamos, o nosso tempo está imerso, né? Não se admite crente pobre, não se admite crente que passe por dificuldade, não se admite crente humilde, né? É interessante isso, é uma contradição escancarada nas novas igrejas. Jesus, ele não nasce dentro da casa da sua mãe, e ele nasce num lugar estranho, inclusive para os pais. Eles não moravam em Belém, e pior, numa manjedoura. É interessante que quando você vê a construção de presépios, né, você vê que um lugar bonito, enfeitado, né? Manjedoura era o lugar onde os animais comiam, era um lugar sujo, infecto, fedorento, né? E o lugar onde eles estavam era o lugar onde tinha animais. Já experimentaram entrar num curral de animais e passar a noite dentro de um curral, onde os animais estiveram até bem pouco tempo? Provavelmente ela, como diz o texto, ela o enfaixou e colocou na manjedoura. Não tem nada de glamour, não tem nada de beleza nisso, né? Ele não foi colocado em um berço cuidadosamente preparado, como todas as mães fazem, principalmente com o primeiro filho. O segundo filho ela já percebe que exagerou um pouco, né? No terceiro vai em qualquer lugar, mas o primeiro filho, né, normalmente há toda uma expectativa, uma preparação, e Jesus não teve nada disso. Ela o deita numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quase um sem-teto, praticamente, tá? Só não ficaram na rua por causa das intempéries. Nesse aspecto, nós já vemos a graça e a condescendência de Jesus. Como eu falei no começo, o início da sua humilhação foi a concepção. Cristo, ele começa a ser humilhado, e assim, de uma forma que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos ter ideia. Todo mundo aqui já passou por humilhação na vida, tá? Todo mundo já foi humilhado.
Quando esse período passa, muitas vezes é reconhecido que você foi humilhado injustamente ou justamente, mas aquilo passa. Cristo, ele passa por uma humilhação que nós não temos a mínima condição de projetar ou imaginar. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, aquele que é criador de todas as coisas, de todo o universo, uma vastidão imensa, um poder imenso. Ele é concebido no ventre de uma mulher pecadora, criatura, desprezível aos olhos de Deus. E as coisas acontecem desse jeito. Vamos imaginar que Jesus viesse salvar o mundo, como muitos esperavam em Israel naquela época, como um rei cheio de majestade, rodeado pelos anjos de seu Pai. Se ele viesse dessa forma, nascesse homem como um rei e assumisse o trono, já seria um ato de incrível misericórdia. Mais uma vez, ele estaria se rebaixando a se parecer com uma de suas criaturas. Se ele tivesse decidido morar num palácio com poder e autoridade, nós já teríamos razão suficiente para ficarmos maravilhados, porque o rei de todo o universo, o criador de tudo, ele vai dominar um paizinho desse tamanhozinho na Palestina. Já seria de se admirar. Mas ele se faz pobre. E não é pobre como nós conhecemos, porque hoje o pobre que nós conhecemos tem 3 televisões em casa, tem internet, tem celular para todos os filhos, consegue fazer 3 refeições por dia. É o pobre da nossa época. Muitas vezes até viaja. Ele era pobre como os mais pobres seres humanos que já houveram na Terra, e simples como os mais simples. E esse amor, ele transcende a nossa compreensão. É um amor que não dá para definir, não dá para sondar. Nós não conseguimos imaginar que, além de vir como homem, ele vem pobre, nasce num lugar imundo. E essa humilhação, por meio dela, Cristo, ele conquista para nós um título de glória. Somos chamados filhos de Deus, vamos reinar com ele eternamente, livres de toda condenação por toda a eternidade. Por meio da sua vida de sofrimento, da sua humilhação e da sua morte, ele conquistou para todos nós uma redenção eterna. Durante toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, ele foi pobre por amor de nós, de mim e de você, até a hora que ele morreu. Pobre de não ter onde encostar a cabeça. Ele advertia aqueles que o queriam seguir, que as raposas têm os seus covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Já imaginaram uma situação dessa? Não tem nem uma casa e uma cama? Viver peregrino pelo mundo, dependendo de entrar na casa das pessoas e ser recebido, para poder comer, para poder dormir. Foi a vida de Cristo. Por nosso favor e pela sua pobreza, nós fomos feitos ricos, como diz 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça que nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós devemos estar alerta, não desprezando os pobres pela sua pobreza. E aí entra de novo aquela definição de pobre, né? Quem é pobre hoje? Minha sogra costuma falar que hoje ela é rica, porque na sua infância e adolescência ela foi muito pobre, beirando a miséria, né? E ela olha para a vida dela hoje e vê que Deus foi tão bondoso e que lhe deu o sustento, e hoje ela tem muito mais do que precisa.
formos olhar com relação à nossa sociedade, somos todos pobres. Diante daquilo que o mundo almeja, diante daquilo que a sociedade diz que é ser rico, ser bem-sucedido, né? Essa condição de pobreza, de ser pobre ou estar pobre, ela foi santificada pelo Filho de Deus. Ele honra essa situação de pobreza e miséria quando ele a assume voluntariamente. Deus, ele olha para o coração, ele não olha para o bolso da pessoa. Nós não devemos nos envergonhar da nossa pobreza ou da nossa condição, transitória ou não. Deus considera qualquer situação que passemos como a melhor e mais certa para cada um de nós. Ser mau, ser ímpio e ganancioso é muito ruim, leva para o inferno. Não há nada de errado e não há mal nenhum em alguém ser pobre. Uma casa simples, uma comida simples, uma cama dura, elas não são agradáveis à nossa carne, ao nosso egoísmo, à nossa ambição, mas são a porção que Cristo voluntariamente aceitou desde o dia em que entrou nesse mundo. A riqueza, a fartura, a boa vida leva muita gente ao inferno, muito mais do que a pobreza. Cristo, ele vem para os pobres desse mundo. Cristo, ele vem para os humildes. Se a nossa ambição por grandeza nesse mundo, ela excede em muito aquilo que precisamos, e o objetivo disso não é a glória de Deus, não é aplicar no reino de Deus, nós estamos nos afastando do princípio que norteou toda a vida de Cristo nesse mundo. A humildade, a pobreza, a simplicidade. O amor ao dinheiro, quando ele começa a se manifestar em nós, que nós possamos lembrar daquela manjedoura lá em Belém, suja, fedorenta, insalubre, aonde o Rei dos Reis, o Rei de toda a glória, foi posto, e de onde ele começou um ministério ao longo de toda a sua vida, de pobreza, de humilhação, muitas vezes de necessidade, mas que resultou em grande glória para a sua igreja e salvação para as nossas almas. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos olhar o evento do nascimento de Cristo nesses três aspectos que nós falamos, nos lembrando de que Deus, ele controla todas as coisas estão na sua mão, e que o Rei dos Reis, ele sofreu tudo que sofreu, se humilhou da forma que se humilhou, por sua causa, por minha causa, para que nós hoje fôssemos ricos da graça de Deus, ricos do seu amor, ricos da sua bênção, que leva para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, pela manifestação de Cristo, pelo seu nascimento, pela sua vida, pela sua obra, pela grande redenção que nos alcançou, Pai, pela sua humilhação e pelo seu sacrifício e pela sua vida de obediência. Que o Senhor possa colocar os nossos olhos, ó Pai, na direção correta, que possamos ver tudo aquilo que a tua palavra nos mostra e aplicarmos, Senhor, em nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém.